Bom dia a todos. É uma alegria também nossa, né, Lígia, poder estar aqui nesse momento tão especial do Natal. A Lígia lembrou bem que na nossa família a gente orava cantando e cantava orando, né? Era um misto dessas duas coisas. E o Natal, em especial, era um momento que a gente gostava muito de cantar e recordar o nascimento de Jesus. Eu busquei os registros do nascimento de Jesus nos Evangelhos. Eu não sei o quanto vocês também já fizeram esse exercício. E a gente encontra esse registro em dois evangelistas somente, em Mateus e em Lucas, sendo que em Mateus é uma referência muito curtinha, bem curta mesmo. E em Lucas a gente encontra uma descrição um pouquinho mais detalhada, mas também muito pouco. São poucos versículos no capítulo 2. E eu trouxe aqui para a gente falar, como são poucos versículos, eu trouxe aqui para que a gente pudesse ler, vocês acompanhando comigo, e depois a gente faz então os comentários. Então, no capítulo 2 de Lucas, ele fala assim: E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto, que era o imperador romano, para que toda a terra habitasse e se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, por ser casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam uma vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis o recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se, como o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, conforme lhe fora dito. E assim, Lucas encerra o capítulo 2, contando, assim, pouquíssimos versículos, são 20 versículos. Em 20 versículos, o nascimento de Jesus. Mas quem gosta de estudar o Evangelho, e eu particularmente sou apaixonado pelo estudo do Evangelho, de uma forma diferente, de uma forma que a gente transcende o significado literal das palavras, eu busquei aqui nesses 20 versículos as mesmas coisas que a gente encontra no Evangelho como todo. No Velho Testamento existe muito, mas no Novo Testamento também a gente encontra bastante. São símbolos, né? Parábolas, alegorias, histórias, que para que a gente possa mergulhar na essência e tirar
a verdadeira essência que aquelas palavras buscam trazer para nós, é preciso que a gente faça uma leitura diferente, além daquela leitura literal que eu acabei de fazer aqui, de uma forma rápida. Acredito que todo mundo deva se lembrar mais ou menos desse histórico, né? Do recenseamento. Eles vão até Belém, chegam até lá, não tem lugar para se hospedar. Todo mundo se lembra mais ou menos dessa história. E eu busquei fazer um exercício seguindo uma dica que o Haroldo Dutra Dias passa para quem busca extrair da mensagem evangélica além do seu sentido literal e fazendo uma leitura com o coração. Mas como é possível fazer uma leitura com o coração? Como é que a gente faz essa leitura com o coração? Como é que a gente sente essas palavras? E ele fala que para que a gente possa fazer essa leitura, o Haroldo Dutra nos fala que é preciso que a gente se transporte para aquela situação em que foi vivenciada aquela história e faça essa leitura dessa forma, sentindo, tentando vivenciar aquela situação. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui hoje, né? E vamos pegar carona com a música, que vai nos ajudar a nos transportar para a Palestina, lá para a Judéia, de 2000 anos atrás, e tentar imaginar as situações que envolveram o nascimento de Jesus. Vamos lá? Noite igual nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ver outra noite. Noite igual nunca haverá neste mundo. E a gente fica imaginando como que não deve ter sido aquela noite. Desculpa a emoção. A gente fica imaginando como que foi a chegada do governador espiritual da terra aqui entre nós. E o texto evangélico nos fala que naquele período estava acontecendo um recenseamento que obrigava todas as pessoas, todo o mundo habitado, como diz o texto evangélico, todas as pessoas que estavam subordinadas ao Império Romano, que se deslocassem para as suas cidades de origem. E a gente percebe
que esse censo é um censo diferente, que geralmente o censo, como que funciona? Nós estamos acostumados aqui com o recenseamento eleitoral, o recenseamento que o IBGE faz. O recenseador geralmente vem até nós, né? Mas isso era um censo diferente. Era um censo em que cada um individualmente teria que se dirigir às suas cidades de origem. E aí a gente começa a fazer a leitura que o Haroldo nos propõe. Esse censo, que nós poderíamos buscar no dicionário todos os seus significados, como uma contagem de pessoas por suas profissões, por sexo, por idade, mas que também considera uma avaliação das capacidades de cada uma das pessoas. Esse censo equivale a uma análise profunda também de cada uma das pessoas, nesse movimento de ida até Belém. Então a gente percebe que o Natal de Jesus também nos convoca a fazermos esse recenseamento da nossa vida, buscando uma autoanálise de como estamos vivendo a nossa vida, o que temos acumulado enquanto estamos nessa encarnação vivendo aqui na Terra, o que temos feito dos recursos que estão nos sendo emprestados. Então o Natal é um convite para fazermos essa viagem, semelhante à viagem que José e Maria fizeram até Belém, mas um convite para fazermos essa viagem para dentro de nós e fazermos esse recenseamento da nossa existência. O fim do ano é sempre um momento que a gente se inspira em fazer a avaliação e fazermos aquele checklist de como estamos nos desempenhando. E o Natal de Jesus, na passagem evangélica, já nos convoca, já nos inspira a fazer essa viagem para dentro, nos avaliando, nos recenseando daquilo que temos feito na nossa existência. Mas a passagem evangélica também nos fala que a cidade de Belém estava cheia, estava repleta de pessoas. Todas as pessoas que tinham suas origens naquela cidade estavam cheias, as casas estavam cheias, e as pessoas todas muito preocupadas em arrumar alojamento, arrumar alimentação para aqueles viajantes que por conta do decreto estavam ali. E fala na passagem que Maria e José bateram em várias portas procurando um abrigo para passar aquela noite e talvez até para que Maria desse à luz ao bebê que ela trazia já no seu ventre, já em estado bem avançado da gravidez. E o que a gente percebe é que portas e corações não se abriram. Qual o significado disso para nós? Aquela situação em que as portas e os corações insensíveis para aquela situação não se abriram, a gente vai entender com um pouco de mais detalhe num livro Antologia Mediúnica do Natal, onde o irmão X nos conta com 1000 decências, como ele mesmo fala, com detalhes, aquela experiência que foi vivida por José e Maria. E ele nos fala que não foi simples, que desde aquele momento, antes mesmo de ter nascido, Maria e José foram humilhados, porque José já era uma pessoa já de uma idade mais avançada que Maria. Maria era uma jovem, José já era um homem maduro. E as pessoas humilhavam diante da diferença de idade entre o casal e passaram a humilhar aqueles dois, de forma que não só os corações e as portas se fecharam, mas também o sarcasmo, a indiferença também fez presença naquele momento, a ponto que a falange de espíritos, nos conta o irmão X, que a falange de espíritos
coordenada por Gabriel, o mesmo anjo da Anunciação, teve que recorrer à oração pedindo a proteção divina, porque eles corriam risco naquele momento, porque a turba da cidade se juntava também a implicar e também a maltratar aquele casal. E quando chega a orientação dos céus, para que eles pudessem se dirigir a uma estrebaria, onde seria o único local seguro, vejam só, o único lugar seguro para que Jesus pudesse nascer. O governador espiritual da terra chega, então, já nessa situação de dificuldade de seus pais, mostrando a dificuldade que também ele encontraria mais adiante na sua vida. E também a passagem evangélica que nos fala que José e Maria se dirigiram para a sua cidade, para a cidade de José, que era da tribo de Davi, para a cidade de Belém. E existia, há 700 anos antes de Cristo, existiu um profeta que havia profetizado sobre a chegada do Messias. E essas profecias eram profecias que também falavam de muitas promessas de esperança. O profeta Miqueias, ele falava de muitas profecias para o povo de Israel, com esperanças e alegrias, e falava da vinda do Salvador, da vinda daquele que iria trazer muitas alegrias para o povo de Israel. E ele falava assim: mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre as cidades de Judá, entre os clãs de Judá, te virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Era uma profecia que todo o povo de Israel aguardava com muita ansiedade diante do jugo romano, na perspectiva de libertação daquela situação que eles se encontravam sob os romanos. E a curiosidade, que a gente também vai um pouquinho transcender da letra, é que Belém, em hebraico, chama-se... agora me fugiu a palavra. Beit Lehem. Beit Lehem, em hebraico, que significa a casa do pão. E foi na cidade de Belém que nasceu o pão da vida. Não é bem legal essas coincidências que estão ao redor do nascimento de Jesus? E mais tarde ele viria a falar: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. E a passagem continua dizendo que não havia lugar. Jesus nasce, então, num lugar muito simples, sobre ali a companhia dos animais, e que próximo daquela região existiam pastores que foram anunciados, foram avisados pelos anjos do céu da chegada do Salvador na cidade de Belém. E aí, buscando também a transcendência da letra dos pastores, quem eram os pastores? Quem eram os pastores na sociedade daquela época? Os pastores eram os últimos. Eram considerados os pecadores por conta da sua atividade pastoril, de levar o seu rebanho para vários lugares buscando os melhores pastos. Eles não podiam cumprir as obrigações religiosas, que naquela época era quase que uma imposição. Então eram considerados, pelos religiosos da época, os pecadores. Eram considerados as pessoas de má vida, porque não cumpriam as obrigações religiosas. Por conta disso, eles não tinham direitos civis, não podiam servir como testemunha de nenhuma situação que pudessem ser convocados. Não tinham direitos. Portanto, os pastores eram os últimos. E os últimos foram os primeiros.
sem pronunciar uma única palavra, Jesus já apontava o seu público-alvo. Os humildes, os sofredores, os que estavam alijados da vida em sociedade. Ele já apontava, sem pronunciar uma única palavra, quem era o alvo da sua mensagem. E ele fez essa convocação, e vem fazendo essa convocação não só aos pastores, mas ele fez essa convocação a todos nós, quando ele fala: vinde a mim, todos vós, que se sentem, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A convocação é para todos nós. Essa convocação é feita através dos séculos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e sentirás aliviados em vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus chega trazendo essa mensagem na cidade de Belém, na casa do pão. E ele veio assim. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma, porque depois de conhecê-lo, nós não nos tornamos mais as mesmas pessoas. Depois de conhecer a sua mensagem, não somos mais os mesmos. Por isso que ele agita a nossa alma, porque nos tira da posição de conforto, da nossa posição de passividade perante a vida e perante os desafios que a vida nos apresenta, e nos coloca diante de um programa a ser vivido. E por isso ele nos tira, agita a nossa alma e tira a nossa paz, diferente talvez daquela paz que a gente espera, aquela paz de passividade, de tranquilidade, de marasmo, né? Ele nos chama para uma paz ativa, uma paz construída através de uma atitude, através de uma ação no bem perante a própria vida. E ele nos convoca, e tem nos convocado a todos ao longo das nossas existências para esse desafio, né? Para sairmos dessa posição que muitas vezes nós encontramos ou julgamos ser uma posição de
paz, de sossego, né, para uma posição de atividade. Quando ele fala, vinde a mim todos vós que sentis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele não fala que vai tirar as dificuldades. Ele fala, o meu fardo, vai ter um fardo, né? O meu fardo e o meu jugo, o jugo no significado das regras, daquilo que faz parte do conjunto de normas que precisam ser observadas. O meu jugo e meu fardo são leves. Existem algumas regras, existe alguma coisa a ser feita, a ser carregada, que são os nossos compromissos assumidos. Ele não fala que vai eliminar, ele vai nos ajudar, né? E essa música fala exatamente sobre esse tema do chamado. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse, confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá, eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. A música fala que ninguém resiste a essa convocação, a esse chamado do Cristo. E é bem verdade que muitos de nós têm atendido a esse chamado. Mas é preciso que a gente fique atento se temos dado os ouvidos necessários a esse chamado naquilo que representa os desafios que a vida nos apresenta e aquilo que cumpre com a nossa parte, a parte que nos cabe nessa história dessa encarnação. Temos sido chamados por Jesus ao longo das encarnações, e o Natal é sempre um momento renovado de aceitarmos o convite a esse chamado. O Natal é sempre um momento de recordação do nascimento de Jesus, um momento de avaliação, como nós vimos aqui ao longo dessa pequena reflexão, um momento de renovação, um momento de reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus, lembrando que ele foi um marco na história da humanidade, dividindo a história em duas partes, antes e depois dele, mesmo que os historiadores não tenham dado muita atenção a ele. Ele dividiu a história da humanidade. Mas não é isso que ele espera. Ele espera de nós que o seu nascimento represente um divisor na nossa história, na história das nossas vidas, fazendo uma mudança de contagem cronológica a partir do momento
que nós recebemos e abrimos espaço em nossa casa íntima para recebê-lo, para que ele possa nascer e para que ele possa crescer. E o nosso desejo, a gente vai voltar aqui a uma canção que a gente cantou para encerrar essa nossa reflexão. O nosso desejo é nos tornar servos fiéis. Pedindo a Jesus, nesse Natal, que nos inspire, que nos auxilie nessa nossa vontade de servir e acompanhá-lo. Então, vamos cantar mais uma vez aqui essa música Servos Fiéis, fazendo desse Natal uma oportunidade de divisão também de águas nas nossas vidas. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fica esse nosso desejo de nos tornarmos servos fiéis. E para encerrar, uma canção de Manuel Bandeira, letra de Manuel Bandeira e música de Heitor Villa-Lobos. Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade. Feliz Natal para o rico e para o pobre, Natal de fé, Natal de paz e de bondade. Feliz Natal é o que nós desejamos a toda gente de boa vontade. Feliz Natal para o rico e para o pobre, Natal de fé, Natal de paz e de bondade. Feliz Natal.